Olá, rubro-negros! Estamos começando agora mais um podcast sobre o Mengão. Vamos falar sobre a expectativa para o segundo jogo do Flamengo na fase de grupos da Libertadores de 2025, que o Flamengo enfrenta o Central Córdoba no Maracanã. Também vamos falar sobre a importância de uma vitória neste jogo. Vamos falar também se pouparia alguns jogadores nesse confronto, nossas escalações e os palpites. Bem-vinda, Mariana, tudo bem? E aí, qual a sua expectativa para Flamengo e Central Córdoba? Bom, a minha expectativa para Flamengo e Central Córdoba é um duelo que, até pensando numa possível escalação do Flamengo, eu acho que não vai ser um jogo tão fácil assim. Acho que o Central Córdoba é um time que vai disputar com a LDU uma vaga na próxima fase da Copa Libertadores. Bom, acredito eu que, por exemplo, o Central Córdoba poupou praticamente todos os seus jogadores titulares no último final de semana pensando no duelo contra o Flamengo. Então, acredito eu que o Central Córdoba, pelo menos fisicamente, vai chegar muito bem contra o Flamengo. No duelo contra a LDU, que eu acompanhei um pouco o jogo do Central Córdoba contra a LDU na Argentina, o Central Córdoba foi muito superior à LDU. E por falta de eficiência, por azar, ou até mesmo com boa defesa do goleiro da LDU, evitou que o Central Córdoba vencesse na estreia da Libertadores. E sempre bom lembrar que o Central Córdoba contra o Flamengo vai fazer só a sua segunda partida na história na competição da Libertadores. Acredito eu que vai ser um jogo complicado. Acho que o Flamengo, obviamente, vai propor o jogo, vai tentar vencer com toda certeza a partida, vai ser provavelmente a melhor equipe em campo. Mas eu vejo um duelo bem disputado no jogo de quarta-feira. Acho que até por uma possíveis mudanças que o Flamengo pode fazer na equipe, acredito eu que vai ser um duelo equilibrado, porém confiante que o Flamengo pode levar os 3 pontos para casa e que seria muito importante. A minha expectativa para esse jogo depende muito da escalação do Flamengo. Se o Flamengo começasse com todo o seu time considerado titular, eu acho que o Flamengo venceria o Central Córdoba e venceria bem, tipo uns 2-0, uns 3-0, sem tantas dificuldades. Mas se o Flamengo fizer mudanças no time titular, aí eu já vejo um jogo muito mais difícil, não só pela qualidade do Central Córdoba, mas também pela dificuldade das mudanças que o Flamengo pode fazer no time, porque se você tira do time um Gerson, um Arrascaeta ou um De La Cruz, você normalmente tende a colocar jogadores, por exemplo, no lugar do Arrascaeta, no lugar do Gerson, atacantes de velocidade e de drible que precisam de espaço para poder jogar. E aí o Flamengo vai ser o time que muito provavelmente vai propor o jogo e isso só dificulta mais ainda. Na mesma questão, a linha de volante. Se o De La Cruz for poupado, quem jogaria ali? Vai ser o Gerson? Se for o Gerson, não muda tanto, porque a qualidade técnica de ser um meio campista que consegue criar o jogo desde trás, se mantém, mas se você joga com o Alan ou com o Everton Araújo ao lado do Eric Pulgar, já é uma diferença bem significativa, porque são jogadores que são primeiros volantes, são jogadores que vão melhor defensivamente do que ofensivamente. Então, como eu falei, eu acho que muito depende da escalação que o Flamengo vai colocar ou vai iniciar no jogo do Maracanã, para aí sim a gente ver se esse jogo vai ser não tão difícil, se vai ser bem mais complicado do que a gente espera. Eu acho que é tudo sobre a escalação do Flamengo no jogo de quarta-feira. A importância de uma vitória. Bom, a importância da vitória para o Flamengo é essencial. A verdade é que se o Flamengo vencer, ele dá um passo muito grande para confirmar uma classificação. Claro que ainda vai faltar 4 jogos, é verdade, no qual, por exemplo, o Flamengo joga 2 fora, 2 em casa. Porém, se o Flamengo vencer, ele vai fazer 6 pontos e deixaria, por exemplo, o Central Córdoba, que na minha opinião, junto com a LDU, são os que vão disputar a segunda colocação no grupo. E aí, se o Flamengo vencer, o Flamengo vai a 6 pontos, o Central Córdoba ficaria apenas com 1. A LDU vai jogar em casa contra o Deportivo Táchira e com toda certeza vai vencer, então a LDU vai chegar a 4 pontos. Então, além de você fazer o seu dever de casa, que é fundamental em qualquer competição de sul-americana, não importa se seja Copa Sul-Americana ou Libertadores, você tem que fazer o seu dever de casa, que é sempre vencer, sempre fazer 9 pontos,
porque praticamente te garante a classificação. E aí, se você vai razoavelmente bem para fora de casa, você geralmente é o líder do grupo. Então, o dever do Flamengo é vencer o Central Córdoba, por mais que do outro lado existe um adversário que não é tão fácil assim. Muita gente pode achar que o Central Córdoba seja um time, por ser um time pequeno da Argentina, vai ser fácil, não vai ser fácil. E mesmo como você mesmo mencionou, acho que a escalação do Flamengo vai fazer muita diferença se a gente vai ter um jogo muito difícil ou um jogo um pouco mais tranquilo. Acredito eu que a vitória é fundamental, pensando não apenas na classificação, mas pensando em ficar em primeiro. Não podemos perder ponto no Maracanã na fase de grupos da Libertadores. Tem que fazer 9 pontos, não importa o time que esteja em campo. É a obrigação do Flamengo vencer, seja o Central Córdoba, seja a LDU, seja o Deportivo Táchira. O Flamengo precisa vencer. E se vencer, o Flamengo já vai dar um passo muito grande para se classificar na fase de grupos da Libertadores. A vitória nesse jogo contra o Central Córdoba no Maracanã é fundamental, visto que o próximo jogo depois, na terceira rodada, será LDU no Equador. Aí você imagina, se o Flamengo empata ou perde no Maracanã e depois tem que ir jogar no Equador. O Flamengo, por exemplo, poderia, por exemplo, se acontece de chegar lá no Equador com um empate o Flamengo e perde para a LDU, o Flamengo vai terminar a terceira rodada com apenas 4 pontos. Se perder para o Central Córdoba e perder para a LDU no Equador, com apenas 3 pontos. Então, assim, vencer no Maracanã é fundamental. Como a gente sempre fala que jogos em casa você tem que vencer para conseguir a classificação. E aí os jogos fora de casa, uma vitória já ajuda demais, já praticamente te dá um grande passo para você conseguir confirmar a classificação, porque se você vence os 3 jogos em casa, 9 pontos. Se você consegue mais uma vitória fora, que o Flamengo já conquistou essa vitória, chegaria a 12 pontos. Então, assim, ser eliminado com 12 pontos seria algo muito surpreendente. É claro que pode acontecer, mas seria algo muito surpreendente. Então, assim, se o Flamengo fizesse o trabalho certinho em casa e vencer seus jogos no Maracanã, o Flamengo tem tudo para se classificar e se classificar bem. E muito disso passa já para esse início de Libertadores do Flamengo começar com mais uma vitória, porque, se eu não me engano, na temporada passada, 2024 e 2023, o Flamengo não teve um grande início de Libertadores. Ganhou jogos em casa e tal, não lembro se ganhou todos os jogos, mas o Flamengo não teve dificuldade, até porque, como nesses 4 primeiros jogos, 3 são fora, o Flamengo não somou tantos pontos como a gente, por exemplo, esperava que somasse naqueles 4 primeiros jogos com 3 fora de casa. Então é fundamental que o Flamengo vença, até porque os próximos 2 jogos na Libertadores serão fora de casa. E a resposta que você está fazendo aí, eu acredito que sim, o Flamengo venceu os 3 jogos, tanto em 2023 quanto em 2024, como mandante. O problema é que dos 4 primeiros jogos da Libertadores, 3 são fora. E o desempenho do Flamengo como visitante em 2023 e em 2024 foi terrível. O Flamengo não conseguiu vencer. Então chegou nos últimos 2 jogos tendo que vencer. Ok, venceu, só que fez apenas 10, 11 pontos. Então, só porque você falou, sim, 12 pontos praticamente te garante, para não dizer que é 100% que te garante. Pouparia alguns jogadores contra o Central Córdoba? Pouparia. Sinceramente, eu pouparia alguns jogadores no duelo contra o Central Córdoba, porque por mais que eu acredite que é muito importante o Flamengo vencer, é muito importante, porém o Flamengo vai ter uma sequência muito grande de jogos e, o pior, poucos dias de descanso. Acho, por exemplo, que no sistema defensivo do Flamengo me preocupa, principalmente a atual dupla de zaga do Flamengo, não no sentido de qualidade de ambos, não, é literalmente porque ambos estão jogando todos os jogos. E isso me preocupa. Eu tenho um medo real de que ou Léo Pereira ou Léo Ortiz sinta uma lesão, e pro Flamengo isso seria um completo desastre. Então, assim, eu pouparia alguns jogadores, mas não iria com time... iria mais com time misto, se eu pudesse falar assim. Iria mais com time misto, não com time reserva. Iria com time misto, mas um time forte para vencer o jogo no Maracanã, com toda certeza. Eu pouparei sim alguns jogadores, até porque eu já falei e volto a repetir, o Flamengo para mim tem o melhor elenco do futebol brasileiro, e com esse elenco e nessa sequência de jogos, esse é o momento para você mostrar que você realmente tem o melhor elenco.
Só que a única questão pra mim é que o Flamengo tem o melhor elenco pra mim do futebol brasileiro, não é nenhuma surpresa. A questão é que tem jogadores que estão jogando abaixo do que a gente espera que jogue. E eu não tenho problema nenhum em falar que é Ayrton Lucas, que é Luiz Araújo, que é Gonzalo Plata, Gonzalo Plata não, que Michael, Everton Cebolinha. Esses são jogadores que, mesmo que não fossem titulares, tinham tudo para serem titulares do Flamengo, para serem titulares de outros grandes times do futebol brasileiro e serem fundamentais para o Flamengo, mesmo que não fosse no time titular. Só que eles não estão jogando bem. Se eles voltarem a jogar um bom futebol, aí provavelmente a gente não se preocuparia tanto que o Flamengo poupasse ou colocasse alguns jogadores reservas para um jogo de Libertadores. A questão é o futebol que eles não vêm jogando bem, por exemplo, em 2025. O Luiz Araújo ainda tem a questão. O Luiz Araújo é mais sobre quando começa de titular, porque ele tem ótimos números, tanto que, junto com o Bruno Henrique, são jogadores do Flamengo que tem maior participação de gols nesta temporada. Mas eu acho que deu para entender. Até porque quando eu falar aqui a minha escalação, vocês vão ver que o Luiz Araújo tá no time titular. Então, eu espero que o Luiz Araújo faça gols e dê assistência também sendo titular, porque eu acho que ele tem qualidade para isso, até porque no começo da temporada, o ponta que eu falei que seria titular no meu time era o Luiz Araújo. Então, você vê que eu mantenho a expectativa que ele volte a jogar o futebol de 2024 para ser titular absoluto do Flamengo. Nossas escalações. Bom, minha escalação seria Rossi no gol, Wesley na lateral direita, João Victor e Léo Pereira como dupla de zaga, com o Ayrton Lucas na lateral esquerda. Dupla de volante seria Alan e Gerson. Na ponta direita, Luiz Araújo. Na ponta esquerda, Bruno Henrique. E como um camisa 10 ou segundo atacante, Gonzalo Plata. E como centroavante, Juninho. Vou explicar porque eu faria esta escalação. Primeiro, como eu disse, me preocupa a dupla de zaga do Flamengo, mas também não dá para colocar dois garotos para jogar Libertadores. Infelizmente, não dá. Então você tem que escolher um dos zagueiros experiente e deixar ele descansando. No caso, eu escolho o Léo Ortiz, porque o Léo Ortiz jogou na data FIFA e o Léo Pereira não. Bom, com toda certeza eu escolho o Ayrton Lucas na lateral esquerda, não por conta dos desempenhos do Ayrton Lucas, não, porque o Alexandre, como eu sempre digo, é um jogador propenso a se lesionar, então a gente tem que cuidar do Alexandre o máximo possível. E o Wesley, como ficou uma semana descansando, eu começaria com ele, porque por conta do Flamengo já ter muitas mudanças, você perder uma opção como o Wesley na lateral direita, um jogador que vai atacar muito bem a linha de fundo, seria muito ruim pro Flamengo, principalmente no jogo em que o jogo será no Maracanã. Então, e no dupla de volante, eu descansaria com certeza o Eric Pulgar e o De La Cruz vai descansar. Do De La Cruz não é uma escolha minha. É que vai acontecer, então ele provavelmente, se não fosse um jogador que se lesionasse tanto, ele ia começar no meu time. Porém, como se lesiona muito, então eu escolho o Pulgar para descansar e coloco o Ale e recuo o Gerson. Aí, com isso, o Luiz Araújo entraria na ponta direita. Começaria com o Bruno Henrique na ponta esquerda, porque eu não posso ver no momento Everton Cebolinha e Michel começando um jogo do Flamengo atualmente. Eles estão fazendo péssimas atuações, então assim, não posso ser incoerente com o que eu venho tendo a minha opinião ultimamente nos últimos jogos sobre essa dupla de pontas. E o Plata veio muito bem como um jogador que atuando atrás do atacante, do centroavante. Eu acho que o Gonzalo Plata, sim, é um jogador que a gente muitas das vezes não recebe o mérito do desempenho dele. Hoje ele é um jogador fundamental nesse time do Flamengo e hoje eu posso dizer com toda certeza que o Gonzalo Plata é titular e o Flamengo sentiu muita falta dele no jogo da Venezuela e também contra o Vitória. Ele entrou no segundo tempo e tal, mas ele fez muita falta nos tempos em que ele não pôde atuar pelo Flamengo. E começaria com o Juninho no ataque, porque o Flamengo precisa fazer gol. Então, se o Flamengo precisa fazer gol, tem que ter centroavante. Então, vamos ver se o Juninho consegue marcar. Vamos lá. A minha escalação seria Rossi no gol, o Wesley na lateral direita, João Victor e Léo Pereira como dupla de zaga, Ayrton Lucas na lateral esquerda. A dupla de volantes seria Everton Araújo e Gerson. Mais à frente seria Matheus Gonçalves de ponta direita, Luiz Araújo de meia atacante,
Gonzalo Plata de ponta esquerda e Juninho de centroavante. Bom, a questão do Wesley, eu concordo com a Mariana. Eu tinha até, na minha escalação, tinha colocado Varela, mas eu concordo com o que ela falou, que num jogo como esse, no Maracanã, um jogo que o Flamengo, muito provavelmente, é o time que vai propor o jogo. Até mais do que o Flamengo, por exemplo, jogando contra o Grêmio em Porto Alegre. Então eu concordo. O Wesley é fundamental nesse jogo. Acho que o Ayrton Lucas pode fazer a mesma coisa pelo lado esquerdo. Então eu vejo os dois jogadores como importantes nesse jogo. O Léo Pereira titular, pela mesma questão que a Mariana mencionou, que o Léo Ortiz jogou na seleção. E daria a oportunidade para o João Victor jogar na zaga. Minha dupla de volante seria Everton Araújo e Gerson, para descansar tanto o Eric Pulgar quanto o De La Cruz, que eu acho que eles precisam, especialmente o Eric Pulgar precisa de um descanso. Eu escolho o Everton Araújo ao invés do Alan, porque o Everton Araújo é um jogador mais forte fisicamente e para mim é um marcador melhor que o Alan. O Gerson eu colocaria no time porque o Flamengo precisa de um meia que consiga ter... que o seu ponto forte é criatividade. Então eu colocaria. Na mesma questão, o Matheus Gonçalves, que eu já elogiei várias vezes, para mim o Matheus Gonçalves tem que ter oportunidade, e eu acho que esse é um jogo para ele ter oportunidade. E ele, como eu já falei, algumas pessoas veem ele como atacante, outros veem ele como meia. Eu, por exemplo, vejo ele como... acho que ele é atacante, mas que tem características de meia. Então, acho... aí o Flamengo não jogaria, por exemplo, num time com 4 atacantes, porque eu vejo o Matheus Gonçalves mais com características de meia. Aí, de meia atacante, Luiz Araújo, Gonzalo Plata na esquerda, pois o Gonzalo Plata está jogando bem pela esquerda. Ali poderia ser o Gonzalo Plata de meia atacante, mas como o Gonzalo Plata está jogando melhor de ponta esquerda do que o Luiz Araújo, melhor Gonzalo Plata na esquerda. E de centroavante o Juninho. Então esse seria o meu time. Eu acho que esse time aqui seria um bom time, um time que dá para vencer o Central Córdoba. Não vejo que se vencer vai ser com um jogo, vai vencer com um jogo com uma dificuldade, tanto que vocês vão ver no meu palpite. Mas eu acho que é um bom time para esse jogo da Libertadores. Palpite. Eu começo o meu palpite já sabendo pela escalação do Flamengo que eu fiz aqui. Não sei se será essa escalação, mas caso o Felipe Luiz poupe alguns jogadores, não sei se vai poupar os mesmos jogadores que eu falei, que eu pouparia, e seria o mesmo time que o meu, creio que não. Mas não acho que ele vai poupar alguns jogadores. Então, já pensando no time que ele vai poupar e o time que eu formei aqui, meu palpite é Flamengo 2-1, uma vitória difícil, mas que eu acho que eu já falei, esse time eu acho que tem qualidade suficiente para vencer a Central Córdoba. Bom, meu palpite também é 2-1. Também acho que não vai ser um jogo fácil, principalmente porque o Flamengo vai poupar alguns jogadores. Então, acredito eu que o Flamengo tem condições de vencer, tanto com o seu time escolhido quanto o meu time escolhido, e também acredito eu com o time que o Felipe Luiz vai escolher. Acho que o Flamengo tem condições de vencer o Central Córdoba, mas não vai ser fácil. Exatamente porque o Flamengo, mais uma vez, vai jogar a Libertadores sem o time completamente titular. Então, meu palpite é 2-1 também. É isso, gente. Até a próxima.